A CPI da Covid foi finalmente instalada, o que significa um sério revés para o governo, que demonstrou não ter sequer uma base parlamentar obstrucionista para evitar a instalação. Imagine o funcionamento da CPI da Covid. Paralelamente, as oposições na Câmara anunciaram a criação de uma CPI para investigar o meio ambiente. Ali, claro que tendo como mira o ministro do Meio Ambiente, o Salles, cuja administração tem sido muito polêmica e seriamente questionada, inclusive internacionalmente. E como nada está muito bem para o governo, chega aqui o ministro Paulo Guedes e ataca a China. E o Ministério da Saúde, mais que depressa, deletou o vídeo em que Paulo Guedes insulta a China, ataca o SUS e critica as vacinas. Desgraça porra é bobagem, dirão os pernósticos. Mas um ministro todo-poderoso, o Paulo Guedes, escolher justamente a China para atacar, logo a China, que é a principal fornecedora dos insumos e da tecnologia para a vacina contra a Covid. Por isso, o Ministério da Saúde, mais que depressa, resolveu deletar o vídeo do ministro. E, além disso, surgiu um outro problemão para o governo. É que o ministro do Supremo, Marco Aurélio, mandou a Procuradoria-Geral da República analisar cheques de Queiroz para Michele Bolsonaro, a primeira-dama. O ministro quer que a PGR investigue os 89 mil depositados por Fabrício Queiroz e por sua mulher, Márcia Aguiar, na conta de Michele Bolsonaro. Mas vamos abordar por parte cada um desses três itens. Primeiramente, a CPI da Covid, dizendo que o Renan Calheiros assume. Renan, o principal inimigo do governo, foi logo escolhido o relator. Ele diz que a CPI será contra o culto à morte e à mentira e que culpados serão responsabilizados. É um recado, um aviso direto para o presidente da República e sua política ali negacionista. Senador Renan Calheiros usou seu discurso de posse como relator da CPI da pandemia para afirmar que o colegiado irá atuar contra a agenda da morte e da mentira. Diz aqui este site Brasil 247. Afirmou ainda que nossa cruzada será contra a agenda da morte e o negacionismo, e que os inimigos dessa relatoria são a pandemia e os que se aliaram ao vírus colaboraram com este morticínio e que estes serão responsabilizados. Renan Calheiros, mais que depressa, apresentou um polpudo requerimento de informações de 11 itens, cada qual o mais abrangente. Vejamos aqui. Primeiro, estamos solicitando o inteiro teor dos processos administrativos de contratações e das demais tratativas relacionadas às aquisições de vacinas e insumos no âmbito do ministro da Saúde. 2. Igualmente, estamos requisitando toda a regulamentação feita pelo governo federal no âmbito de lei número 13.979 de 2020, que trata das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, especialmente sobre temas como isolamento social, quarentena e proteção da coletividade. O relator ainda requereu, isso ainda vai passar, claro, que pelo crivo e pela aprovação da CPI, o depoimento dos últimos ministros, inclusive o do atual, o Queiroga, começando com o ministro Mandetta,
que se transformou num grande adversário do presidente da República. Já este material aqui do G1 da Globo anuncia que a oposição na Câmara articula a criação de CPI do meio ambiente. Decisão foi tomada em reunião de líderes do PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede. Estratégia será tentar conseguir apoio das bancadas do PSDB e Cidadania. A oposição na Câmara está articulando a CPI do meio ambiente para investigar supostos crimes cometidos pelo ministro Ricardo Salles. Aí é outra dor de cabeça, não é? Porque a oposição não tem número suficiente para criar a CPI. E é evidentemente que o presidente da Câmara, que é aliado do presidente da República, ele vai, claro, que obstruir ou procrastinar ao máximo. Mas aí a oposição pode novamente requerer ao Supremo Tribunal Federal que interceda. E aí, alegando os graves problemas, não só das queimadas lá na Amazônia, como principalmente as denúncias de abuso desse ministro lá no meio ambiente, que já tem graves repercussões internacionais. E agora tem esse caso pessoal do presidente da República, ou melhor, da sua esposa, dona Michele Bolsonaro. Marco Aurélio manda a PGR analisar cheques de Queiroz para Michele Bolsonaro. O ministro do Supremo enviou na última sexta-feira para análise da Procuradoria-Geral da República os 89 mil reais em cheques depositados pelo policial militar Fabrício Queiroz e por sua mulher Márcia Aguiar na conta de Michele Bolsonaro. A informação é da jornalista Juliana Dalpiva no portal UOL. Nos dados financeiros da quebra de sigilo bancário e fiscal de Queiroz, foi descoberto que ele depositou um total de 72.021 cheques. Já Márcia Aguiar repassou 17 mil para Michele Bolsonaro, de janeiro a junho de 2011. Um conjunto menor de cheques para a primeira-dama, no total de 24 mil, já tinha sido identificado em 2018 no relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Bolsonaro, à época, se defendeu e admitiu que fez um empréstimo para Queiroz. Queiroz, a gente sabe, é um antigo assessor e homem de confiança do atual presidente da República durante quase toda a sua vida parlamentar de mais de 28 anos no Congresso Nacional. Bom, finalmente vamos ao ex-ministro todo-poderoso, porque não tem mais tanto poder assim quando assumiu o governo, com o título de super-ministro, juntamente com o super-ministro da Justiça e da Segurança, o Sérgio Moro. O Paulo Guedes a gente conhece muito bem, é um velho Chicago boy, um fundamentalista, da política de reajustes fiscais, que começando com o Pinochet, lá no Chile, atacando até a nova África do Sul, liberta do apartheid, e que arrasou com as economias daqueles países, e principalmente da maioria dos países periféricos, incluindo o Brasil. O Paulo Guedes acha que o tempo não mudou e que ele continua a defender aquelas suas posições, pelas quais, aliás, ganhou muito dinheiro. Então diz que a pasta, no caso, o Ministério da Fazenda, aliás, o Ministério da Saúde, apagou o vídeo que comprometia o ministro da Economia e arrumou uma desculpa para se justificar. Deu um problema técnico, a transmissão estava sendo feita por celular em 4G, que caiu e não conseguimos conectar, disse o Ministério da Saúde. Mas só que o vídeo já tinha ganhado o mundo, e a gente sabe, aquilo é como a pasta que sai do tubo.
não volta mais para dentro. E a situação do ministro não está das mais estáveis no governo, ou pelo menos a sua pasta, né, a sua superpasta da Fazenda, que incluía ali planejamento, previdência, trabalho, indústria e comércio. É que o Centrão está em cima, está querendo desmembrar a sua pasta em pelo menos 3 ou 4 novos ministérios, justamente para contemplar os parlamentares lá do Centrão no Congresso, muito fominhas de cargos e de boquinhas, digamos, de passagem. E aqui ainda fala que o Paulo Guedes, que falou aquelas bobagens contra a China durante uma reunião, ele não sabia que aquela reunião estava sendo gravada, que contava com a presença do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que é um general do Exército, né? E do ministro da Justiça, Anderson Torres, delegado de polícia. Estava sendo transmitida por mídia social. O Ministério da Saúde então apagou o vídeo. Após as falas desastrosas, Guedes passa a ter sua permanência no governo cada vez mais questionada, segundo aqui esse site, né, o Brasil 247.